Olá, bom dia. Em grande parte da história da humanidade, a homossexualidade foi tratada como algo anormal e em todo o mundo milhões de pessoas sofrem com a violência e a discriminação. O Diálogo Plural de hoje vai tratar sobre a homofobia, com a presença do professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, Alípio de Souza, que é um ativista pelos direitos GLBT. E contamos ainda com a participação de Ana Cristina Araújo, coordenadora de finanças do Sinteste RN. Bom dia, professor Alípio. Bom dia, Cristina. Bom dia. Bom dia. Professor, claro que o tema dos homossexualidade já é um tema bastante discutido, vem-se principalmente na mídia, no Congresso Nacional também. Mas a origem, e quando se tornou, assim, digamos assim, na Roma Antiga já se colocava, na Grécia Antiga também se via, até quadros, pintores, na própria história nos coloca, mas como é que se tornou... Por que não foi colocado como algo natural, como veio durante a história, e por que é tão discriminado assim? Bem, eu creio que deveríamos começar pelo aspecto histórico, realmente, porque a noção que se tem hoje nas nossas sociedades sobre a homossexualidade, ela foi construída no século XIX. Efetivamente, na segunda metade do século XIX, que a homossexualidade passou a ser considerada pelo discurso médico, pelo discurso jurídico, como uma perversão, como uma normalidade, e, enfim, a homossexualidade ganha uma conceituação extremamente negativa, mas com auras de cientificidade, porque o discurso médico passa a tratar como uma patologia do campo psicobiológico, médico. É verdade que antes dessa conceituação do século XIX, a homossexualidade ela não era abordada assim por nenhuma sociedade, não é? Ainda que exista um pouco de mitologia em torno da ideia de que na Roma, na Grécia Antigas, a homossexualidade era praticada sem restrição. Isso não é muito exato, primeiro esclarecendo que nessas sociedades o conceito de homossexualidade e de homossexual não existia. Sim. Porque para elas mesmas não fazia qualquer sentido a ideia de um indivíduo com uma identidade própria, essa ideia de um indivíduo identificado com uma noção sexual moderna. Nas sociedades antigas, as pessoas simplesmente não eram identificadas nem rotuladas pelas suas práticas sexuais. Tinham suas práticas sexuais, mas isso disso não decorria nenhuma categorização. Não tem nenhum conceito com relação a isso. Não. Então, a própria ideia de homossexualidade é uma categorização moderna das sociedades europeias a partir do século XIX para cá. Professor, aí se coloca muito, principalmente no ramo da religião, a questão comportamental, o senhor bem falou, e a questão médica. Como é que se coloca para o público essa questão, e até na questão da educação, em dizer que não é uma patologia, não é uma doença, e se coloca a dizer que também não é uma escolha que a pessoa vai, dorme e acorda. Como é que se trabalha isso? Veja, eu creio que a definição mais correta, mais consistente que nós temos hoje sobre a sexualidade humana é aquela produzida pela psicanálise, né? Depois de Freud, que produz sua obra do final do século XIX para as primeiras décadas do século XX, não faz mais qualquer sentido situar a sexualidade no campo da natureza, no campo do biológico. Freud e depois todos os seguidores da psicanálise entendem a sexualidade como uma escolha libidinal que todo ser humano faz no curso de sua formação, de sua existência. Portanto, Freud já dizia que toda escolha libidinal ela é igual em seus termos e, portanto, seja heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade ou uma escolha por uma atividade sexual, tudo isso são escolhas da libido, são escolhas libidinais de um sujeito que forja sua própria autonomia erótica e, portanto, desses termos, já para Freud, não há qualquer razão para se categorizar uma ou outra modalidade da sexualidade humana
como normal, anormal, patológica. Depois de Freud, situar a sexualidade como algo do campo do anormal, do normal, é um atraso em conhecimento teórico. Essa é uma conquista, eu diria, do pensamento humano. E, portanto, todas essas concepções da opinião popular, do senso comum, de religiões, ou outras, algumas, inclusive, que se querem científicas, que tentam ressituar a sexualidade no campo da natureza, ou seja, do biológico, a dizer que existe a sexualidade normal, inata, natural, e existiria sexualidade anormal, patológica. Isso é ignorância do ponto de vista do que é efetivamente a sexualidade humana. Ninguém nasce sexuado, ninguém nasce hétero, ninguém nasce gay, ninguém nasce nada do ponto de vista das práticas sociais, do comportamento social. O ser humano, ele é inteiramente produzido na cultura, ele é inteiramente produzido na sociedade. Tudo que nós somos, construído peça por peça pela linguagem cultural que é dominante na sociedade, pelos conceitos, pelas instituições existentes, não é? Esse é um conhecimento que as ciências humanas já estabeleceram, e insistir com essa ideia de que se nasce sexuado, eu diria novamente, é um atraso em conhecimento teórico. Somente o leigo da ciência, a opinião popular, tem essas ideias. Até mesmo muitos LGBTs erram nisso, né? É muito comum também ouvir gays, lésbicas, trans se dizerem homossexuais, trans, desde o seu nascimento. Isso é um equívoco também. Ninguém nasce sexuado. A sexuação é um processo que se dá no curso da formação do sujeito no mundo. E essa formação do sujeito no mundo tem dentro dela uma escolha libidinal, uma escolha erótica, uma escolha do objeto do amor, do sexo, que é toda feita à base de variáveis as mais diversas, cruzamentos de variáveis e fatores que deles são insondáveis, e que o fato de serem insondáveis e serem diversos não significa dizer que as pessoas tenham que investigar o que as fizeram heterossexuais, homossexuais. As pessoas têm que entender que é um processo de construção, de produção da sexualidade, num curso subjetivo, que todas as escolhas libidinais são justas, legítimas, são saudáveis, desde que nenhuma delas implique o exercício da violência sobre outrem. Se sua prática sexual, se a modalidade de seu erotismo, de sua sexualidade não implicar violência sobre ninguém, ela é legítima, ela é justa e, portanto, deve ser afirmada socialmente. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco a gente vai falando sobre o tema homofobia, que é um tema recorrente que se coloca aí, a questão da discriminação, como pedir ajuda, como denunciar. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a homossexualidade e a homofobia. Com a presença do professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, Alípio de Souza, e com a Ana Cristina Araújo, coordenadora de Finanças do Sinteste-RN. Professor, na verdade, explica aqui para nós e o público o que é homofobia e de onde que surgiu esse conceito. O termo homofobia, ele de alguma maneira recente, né? Dos anos 80, essa palavra, né, surge e tenta dar conta das práticas de preconceito, discriminação relativamente a gays, lésbicas e transexuais. Ou, de outra maneira, o termo procura denunciar as atitudes, as condutas de discriminação e preconceito relativamente àquelas pessoas cujas práticas sexuais, eróticas, de afeto, de amor, são práticas dissidentes da presumida normalidade sexual, hegemonicamente heterossexual. Não é? Todavia, ao entendimento da homossexualidade, muitas vezes, como uma doença, as pessoas seriam acometidos de algo da ordem de uma patologia psicológica, emocional, e daí elas seriam, por essa razão, homofóbicas. É importante afastar esse sentido, porque se colocarmos a homofobia na sociedade com esse conteúdo, nós vamos entregar o tema a médicos, a psiquiatras, a psicólogos. E, na verdade, a homofobia não é nenhuma doença.
A homofobia é efeito, é resultado de uma educação social, isto é, na família, nas escolas, nas igrejas, pelos meios de comunicação, que fazem crer que a heterossexualidade é a única via possível da sexualidade humana. Como disse isso nos anos 80, uma ensaísta americana, a Eve Sedgwick, que nomeou de ideologia da heterossexualidade compulsória essa educação pela qual todas as pessoas só podem ser heterossexuais, justamente sob a batuta da ideologia da heterossexualidade obrigatória, nós temos a produção de condutas homofóbicas, porque são pessoas que são educadas com a ideia de que a homossexualidade é alguma coisa que não pode ser institucionalizada, é alguma coisa de aberrante, de anormal, patológico. Portanto, eu sempre digo, a homofobia não é uma doença, é efeito de uma educação social. E, portanto, se quisermos pensar em combater a homofobia, nós temos que pensar em educação contra-homofóbica, em educação anti-homofóbica. Não é na clínica de psicólogos, do psiquiatra ou médicos que nós vamos tratar homofóbicos. Nós vamos tratar pessoas homofóbicas que têm condutas homofóbicas em casa, nas escolas, por programas como esse e outros programas nas mídias que façam as pessoas compreender que a sexualidade humana é plural, é diversa, que as pessoas têm o direito de sua autonomia erótica, o direito de escolher com quem casar, com quem amar, com quem deitar. A filósofa Hannah Arendt, escrevendo sobre a ideia de felicidade, de direitos, ela diz que o direito mais fundamental do ser humano é o direito à vida, esse direito inegável. Mas ela diz que, em seguida, o direito mais fundamental entre todos é o direito das pessoas escolherem com quem casar, isto é, com quem amar, com quem viver, com quem deitar. Portanto, se educarmos as pessoas para essa ideia, nós estaremos educando contra a homofobia. E é nesse sentido, então, que eu sempre insisto em dizer que o tema da homofobia é tema a ser enfrentado na educação. Não tem ninguém doente de homofobia. Tem pessoas deseducadas para a diversidade sexual. Professor, mas assim, batendo mesmo na questão da homofobia, eu acho que hoje é crime o ato homofóbico. Quer dizer, o crime, você atentar contra uma pessoa, matar, vai para o código homicídio, lesão corporal de natureza grave, tem essa questão da tratar o ato homofóbico de uma pessoa contra um homossexual é crime, e há um projeto de lei, o 122, que pode trazer algum benefício? Não, no Brasil não existe nenhuma lei que tipifique a prática homofóbica como crime, como tal. Existe o PL 122, o projeto de lei no Congresso Nacional, que busca criar essa figura, né, do crime de homofobia. Todavia, esse é um projeto que vem tramitando com muitos obstáculos, com muitas resistências, e efetivamente então não se tornou lei no Brasil. É fato que nós temos uma legislação que já tipifica como crime a injúria, a agressão, o homicídio, naturalmente. Então, práticas homofóbicas que redundam nesse tipo de ação podem e já são enquadradas como crimes, né, por essas leis existentes. Todavia, o projeto que busca criminalizar a homofobia, como nós conseguimos criminalizar o racismo, né, no Brasil, que tornou o racismo uma prática imprescritível e inafiançável, por homologia, busca-se fazer a mesma coisa com a homofobia. Eu diria, ok, é importante pensar a luta pela lei, o estabelecimento de leis que criminalizam condutas que merecem a justo título de serem chamadas de criminosas, é uma luta importante. Todavia, volto a repetir, acho que a frente de luta mais importante é a educação. Não adianta pensar em criminalizar práticas sociais se ao mesmo tempo não se enfrentam essas práticas como objeto de crítica, como objeto de reflexão, para que os sujeitos sociais eles sejam refundados, ressubjetivados, reeducados para novas práticas, para outras práticas no mundo. Cristina. Eu fico pensando que essa educação começa em casa e passa pela escola. Mas será que as pessoas estão preparadas para trabalhar?
Esse é um problema, de fato, não é? Quando nós colocamos o tema da homofobia e outros até no campo da educação, essa pergunta ela é recorrente, né? Quer dizer, quem vai educar os educadores para esse tema? Eu estou aqui parafraseando uma velha pergunta do Paulo Freire, não é? Ele já falava disso quando pensava a pedagogia do oprimido. Quem educa os educadores? E esse é um dilema e um desafio permanente. Nesse sentido, tem o papel do Estado. O Estado aqui como, né, esse ente coletivo que tem essa responsabilidade da oferta dos serviços públicos, como a educação, de preparar os agentes dessa educação. O fato é que, até hoje, no Estado brasileiro e nas nossas diversas cidades e os diversos estados da federação, não tem havido, por parte dos gestores, nenhuma preocupação no sentido de capacitar professores, capacitar as escolas para isso. As breves iniciativas que nós tivemos de cursos de formação de professores sobre esse tema é um esforço muito individual de alguns de nós, professores das universidades, que através de parcerias com o Ministério da Educação e outras instituições, temos feito algumas capacitações, mas que elas resultam, eu diria, como uma pequena contribuição que, se não são continuadas, se não é mais sistematizadas, não surtirão o efeito que se espera. Então, nesse sentido, eu creio que estamos mais do que atrasados em tomar a decisão em nível de Estado, município, governo federal, de capacitar verdadeiramente os professores nas escolas para uma educação contra-homofóbica. Professor, rapidamente, se não há essa preparação do Estado, entrar em escolas, digamos assim, privadas se torna muito mais difícil? Eu diria que não. Talvez cometêssemos aqui uma injustiça dizendo que nas escolas privadas o assunto é mais fechado. Verdadeiramente não. Eu já tive em algumas ocasiões em escolas privadas, a convite das direções das escolas para alguma atividade, e eu diria que o problema é o mesmo. Não é o fato de ser a escola pública que exista mais abertura. Pelo contrário, eu às vezes acho que na escola pública o desleixo é muito maior, não é? Porque os gestores da educação em nível federal, municipal e estadual, muitos deles acham que isso é uma questão de só menos importância, alguma coisa que não é prioridade, e há uma desculpa do gestor público que é muito curiosa. É dizer que o assunto não pode ser levado para a escola porque os professores não estão preparados, a escola não está preparada, a sociedade não está preparada. Ora, não está justamente porque não se prepara. Então comece-se a preparar, né? Então, eu diria que o problema está muito espalhado, seja na educação privada ou pública, mesmo na universidade. É preciso que se diga também que nas universidades, e eu falo aqui das universidades públicas, as federais, o problema está lá do mesmo jeito. São pouquíssimos os cursos na universidade que formam para esse tema. Nas pedagogias, nas ciências sociais, na filosofia, nas psicologias, não há currículos tratando do tema. Professor, a gente continua no próximo bloco, vamos para o nosso segundo intervalo, sobre essa questão da educação, que é importantíssima, não só para essa área, mas para muitas outras áreas. E deixo aqui também uma perguntinha para que o senhor possa responder no próximo bloco, sobre a questão do fundamentalismo religioso, no que isso atrapalha, né, na questão das conquistas e dos direitos do GLBTs. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a homossexualidade e a homofobia, com a presença de Alípio de Souza, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e com Ana Cristina Araújo, coordenadora de Finanças do Sinteste-RN. Professor, o senhor gostaria de terminar alguma coisa sobre a questão da educação e entrar nessa questão do fundamentalismo religioso, no que atrapalha? Não, creio que podemos falar do fundamentalismo religioso, né? De alguma maneira é um assunto que se cruza com a questão da educação. O que nós chamamos de fundamentalismo religioso, né, hoje nas nossas sociedades, é essa atitude de posições religiosas bastante conservadoras, retrógradas mesmo, né, que não admitem as transformações sociais, as conquistas, né, no nível cultural, político, da emancipação de mulheres, de pessoas gays, transexuais, e, portanto, reagem com uma concepção religiosa completamente inadequada, desatualizada, fora do contexto, não é?
E quando se fala de fundamentalismo religioso, não há que se pensar em apenas uma religião, porque muitas religiões têm em seu interior vertentes fundamentalistas. Nós vamos encontrar fundamentalistas entre católicos, entre evangélicos, entre muçulmanos, entre judeus, em várias outras expressões religiosas. Então, o fundamentalismo nesse sentido é bastante nefasto, eu diria, danoso aos avanços sociais no campo dos direitos humanos. Quando nós olhamos o modo como as correntes fundamentalistas religiosas se manifestam a propósito, por exemplo, da emancipação feminina em muitos países, né, dos direitos das mulheres, a emancipação sexual, você percebe quão retrógrado, né, são essas posições. Algumas delas que acreditam que as mulheres devem estar fora do mercado de trabalho, sem a possibilidade de estar nas escolas. Quando olhamos o contexto dos países islâmicos, por exemplo, né, muitos deles orientados por ideias completamente medievais sobre a vida das mulheres. E quando se trata da questão gay, mais fortemente ainda. E o pior é que são religiões que buscam se apoiar presumidamente no que os seus chamados textos sagrados diriam. E olhando bem, nos chamados textos sagrados, seja o Alcorão no islamismo, seja a Bíblia no mundo judaico-cristão, não há nada, não há uma palavra sobre isso. É uma grande manipulação do texto chamado sagrado por essas correntes, inclusive textos eruditos, textos de uma cultura literária valiosíssima. Eu mesmo insisto com meus alunos da importância de ler esses textos. São textos históricos, textos literários, textos riquíssimos em várias coisas, mas quando surgir a leitura, surgir como a leitura de um livro a mais, entre outros, que se deve ler. Todavia, essas correntes religiosas, manipulando os textos, tentam fazer crer que neles estão condenações à homossexualidade, condenações à emancipação feminina. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Se as pessoas se ocupassem de ler verdadeiramente esses textos, vão descobrir que eles não têm uma palavra sobre isso, não é? E depois, como já se sabe, são textos que foram traduzidos centenas de vezes, cada tradução distorcendo o texto original. O fato é que, além disso, não se pode querer fundamentar no século XXI legislação, práticas sociais, práticas culturais, educativas, baseado em criações de sociedades antigas, sociedades tribais, que o que escreviam naquele momento, escreviam para fundamentar a sociedade e o Estado de seu tempo, né? Outra coisa que as pessoas precisam compreender, e acho até que sabem disso, né? Que não são livros sagrados, são livros humanos, históricos, foram escritos por seres humanos. Então, não foram línguas de fogo caindo dos céus que se transformaram em palavras, né? Aqui são textos de homens e mulheres, algumas mulheres autoras desses livros, escreveram dizendo o que pensam. Então, se fôssemos reunir o que já se escreveu se dizendo o que pensa sobre sexualidade, nós vamos ter uma variedade imensa de textos. Então, se apegar à ideia de um pastor, de um padre, do oficiante de qualquer culto religioso para dizer que ali está sendo dito algo verdadeiro porque é sagrado, isso é um grande equívoco. As pessoas estariam se deixando, digamos, sequestrar por manipulações de discursos que nada corresponde à verdade. Então, é mesmo muito nefasto isso do fundamentalismo religioso. Tem o projeto de lei, né, sobre a cura gay. E, ao mesmo tempo, os psicólogos que iniciarem a terapia no sentido dessa cura, eles podem ter o diploma cassado. Aí a gente pergunta, que absurdo é esse? O projeto de lei de cura gay e o psicólogo? E aí, os pais vão levar os filhos? Entendeu o nó da questão? Sim, esse projeto chamado da cura gay, de fato, ele já foi retirado de pauta. Ele não existe senão como um folclore hoje dentro do Congresso Nacional, não é? Porque no Brasil o Conselho Federal de Psicologia, já nos anos 90, tomou uma decisão no sentido de orientar os psicólogos a não aceitar demandas nessa direção. Porque eu suponho que são os pais que, numa criança que eles acharem que estão tendendo,
tentar, digamos assim, reverter um quadro. Porque E a situação do psicólogo fica. O psicólogo crítico, o psicólogo que tem, digamos, compreensão de seu papel e do que é a psicologia, o que buscará fazer, e muitos têm tentado fazer, ver a alguém, a um sujeito que chega com algum sofrimento relativamente à sua sexualidade, procurar essa pessoa, fazer essa pessoa entender que o sofrimento não é intrínseco à homossexualidade ou à sua sexualidade. O sofrimento advém dos preconceitos sociais que estão fora dele. Quem está precisando de terapia são os pais, vamos dizer. O sofrimento advém da discriminação social que se abate sobre esse sujeito. Portanto, o que um psicólogo pode fazer é ajudar a que esse sujeito lide com essa pressão social, com essa maquinaria social toda de discriminação e preconceito, de maneira que o sujeito não interiorize esse sofrimento, não se desvalorize, se despotencialize por algo que é exterior a ele, que não é intrínseco à sua escolha sexual. E sendo pais que, por uma outra razão, insistam nisso com relação aos seus filhos, como você acaba de dizer, bem merecidamente, esses pais é que poderiam ser tomados aí para terapeutizados. Uma terapia, né, que possa fazê-los enxergar as coisas de uma outra maneira. Professor, nós temos apenas 30 segundinhos para acabar o nosso programa. Suas considerações finais. Agradecer o convite de vocês para falar sobre esse tema, um tema bastante importante. Acho que mais programas de TV que abordem essa questão justamente estarão colaborando com essa ideia aqui que eu há pouco externava de uma educação contra a homofóbica, não é? Porque creio que esse é o único caminho realmente que temos a desenvolver. Eu não aposto muito na criminalização da homofobia, eu aposto numa educação formal, social, pela mídia, que faça as pessoas entender que o ser humano é plural, é diverso, é plástico e sua sexualidade também. Então, nesse sentido, o que temos que fazer é construir uma cultura na sociedade que entenda o direito de cada sujeito, construir sua autonomia erótica e ter a liberdade de afirmar sua sexualidade como bem pretende, tratando-se de práticas que não impliquem violência sobre outro. Não é o caso da homossexualidade, como sabemos. Portanto, acho que temos aí um caminho a percorrer importante pelas nossas universidades, escolas, meios de comunicação, no sentido de educar a todos para compreender, assimilar a pluralidade sexual, que é característica da humanidade, do ser humano. Professor Alípio de Souza, que é do Departamento de Ciências Sociais, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Diálogo Plural. Obrigado. Ana Cristina, que é coordenadora de Finanças do Sinteste RN, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigada. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, e na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.